Primeira Igreja Batista Vale Rio Pretana. Uma família unida vivendo os propósitos de Deus. Amar a Deus, amar ao próximo, servir na obra, fazer discípulos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos chegando até a sua casa, prestando a Deus um culto de adoração ao Senhor. Que este momento seja de bênção, de felicidade para todos nós, na presença do nosso Deus, que a unção do Senhor esteja sobre esse culto o tempo todo, para que a glória do Senhor seja vista em todos os locais por onde está passando este vídeo. Vamos estar orando. Senhor, nós te louvamos pela vida, pelo ar que respiramos, pela noite, por esse culto que está iniciando. Todas as partes, Senhor Deus, sejam para a glória do teu santo nome. Abençoa cada família, cada ouvinte ao alcance desse vídeo. Dá-nos da tua paz, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo 128. Salmo 128, que nos diz assim: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, a paz sobre Israel. Louvado seja Deus. Amém. Queremos agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas que têm chegado até a casa do Senhor através dos irmãos, através do banco, através da casa do irmão Antônio. Enfim, cada um tem devolvido a parte do Senhor. Isso é motivo de gratidão ao Senhor, e nesse culto nós vamos estar agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, pelo alvo de missões alcançadas, tudo seja para a glória do Senhor. Mais uma vez vamos ler a palavra de Deus em Salmo 46, 1, 4 e 7, e João 7, 37 e 38.
que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes se alegram, a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrá rios de águas vivas. Do seu interior correrão rios de águas vivas. Amém. Nós temos o prazer de apresentar uma convidada especial que está falando lá do Rio para nós. É a Lourinha, mais conhecida como Lourinha, que é Odesileia, é minha prima, da Primeira Igreja Batista em Costa Barro, no Rio de Janeiro. Nós vamos ouvi-la, que Deus esteja abençoando a sua palavra e cada um possa estar usufruindo das bênçãos do Senhor nessa hora, através dessa mensagem. Olá, igreja, eu cumprimento os irmãos com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A gente está vivendo assim um tempo muito difícil, né? Com muitas incertezas, com muitas notícias ruins. Mas hoje eu trago uma boa notícia, é que Deus não se surpreende com nada e que Deus continua cuidando de cada um de nós e que a gente deve tão somente aquietar o nosso coração e saber que Ele é Deus. Que cada um de nós possa fazer a sua parte, cuidando de si mesmo, seguindo as orientações das autoridades e dessa forma cuidando de todos os outros. E que o nosso coração esteja em paz, com a paz que Jesus Cristo pode nos dar. O pastor Mário pediu para que a gente estivesse dando uma palavra à igreja sobre família. Eu separei o texto lá de Lucas, no capítulo 15, os versos de 11 a 32, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Não lerei o texto por ser bastante conhecido, por ser um texto longo, mas depois vocês podem ler Lucas 15, de 11 a 32. Jesus ensinava por meio de parábolas. Parábolas eram situações fictícias, as quais Jesus usava para ensinar uma realidade espiritual ao povo. Ele utilizava-se de situações corriqueiras, cotidianas, para que as pessoas para se aproximar da realidade das pessoas, para que as pessoas pudessem entender com mais clareza e profundidade a realidade espiritual a qual Jesus queria ensinar para o povo e para a gente. A parábola do filho pródigo, apesar de ser muito conhecida, ela só é relatada, só é registrada no Evangelho de Lucas. E a parábola do filho pródigo, ela nos ensina uma grande lição, que Deus é amor. E sendo amor, Ele ama os seus filhos. Ele ama as suas criaturas. E Ele não quer que nenhum de nós se perca. Então, quando a gente se afasta de Deus e comete os erros que magoam, ferem a natureza de Deus, porque Deus é perfeito. Mas se a gente se arrepende, a gente se volta a Deus, Deus está sempre disposto, sempre, 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 de braços abertos a nos receber de volta. Esse texto fala sobre uma família, né? Uma família cujo apenas 3 membros são referidos. Fala de um pai e 2 filhos. Me parece que a realidade dessa família era uma realidade de muita fartura. Essa família me parece ser uma família rica. Não faltava nada. O texto relata que tinham empregados, tinham animais, fartura. Mas mesmo assim, o filho mais jovem, o caçula, chegou perto do pai e pediu a parte que lhe cabia, porque ele queria ir embora, queria se afastar da casa do pai. Está aqui a primeira lição que o texto nos ensina, que eu extraí desse texto. Na verdade, o texto é muito rico, a palavra do Senhor é rica. Então a gente pode ler e cada vez que a gente lê, Deus vai nos ensinar novas lições. Mas eu separei a primeira lição, que não existem famílias perfeitas. As famílias sofrem crises, perdas e traumas. Com certeza, quando esse filho chega perto do pai e pede ao pai a parte que lhe pertence, dizendo que quer se afastar, o coração do pai doeu, o coração do pai sofreu, aquele pai sofreu, mas o pai respeitou a escolha daquele filho e deu o que ele precisava, o que ele queria, né, a sua escolha. Eu e você vivemos também crise nas nossas famílias. Temos muitas situações que ainda precisam serem resolvidas. Se você fizer um esforço, ou talvez não com tanto esforço assim, virá à sua mente algumas situações familiares que precisam de uma melhor atenção, precisa de uma resolução, porque nós vivemos crises em família. Nós vivemos traumas em família. E o texto fala que aquele filho foi embora, pegou a herança do pai, foi embora e não valorizou todo aquele esforço que o pai teve para chegar àquela determinada quantia em dinheiro e gastou de forma descuidada, gastou de forma
errada, inadequada. Em um determinado momento, quando ele não tinha mais dinheiro, não tinha mais amigo, não tinha mais comida, ele estava comendo uma comida inadequada ao consumo humano, ele lembrou, vou voltar, lembrou do que ele tinha na casa do pai, vou voltar e vou pedir perdão ao meu pai. E vou pedir para que ele me torne pelo menos como um dos seus empregados, porque é melhor ser empregado do meu pai do que viver aqui onde eu estou vivendo agora. E aí ele volta, né, com o coração arrependido, né, talvez envergonhado, e não sabendo o que o esperava, mas sabia que ele tinha um pai amoroso, por isso ele volta. E a impressão que eu tenho ao ler o texto, que o pai parece que sempre esteve naquele lugar. Parece que o pai sempre, todos os dias, todos os momentos, ele olhava para aquele caminho, para ver onde o filho tinha ido embora, e todos os dias ele olhava e ele esperava o retorno do filho. E o retorno aconteceu, o milagre aconteceu, o milagre do perdão e da reconciliação. É a segunda lição que eu tirei desse texto. Famílias vivem crise, mas família também vivencia o milagre do perdão e da reconciliação. Meu querido, seja qual for a situação que você vivencia na sua família, seja qual for a situação que você vivencia com o filho, né? Eu falo filho porque o sentimento de mãe e pai em relação a um filho, quem é pai, quem é mãe sabe isso, é um amor que transborda, né? Transborda. Então, quando a gente vê um filho ou uma filha num caminho que não deveria andar, quando a gente tem um relacionamento desfeito com o filho, isso fere o coração da mãe, o coração do pai. E eu tenho uma notícia para te dar, que existe milagre nessa parte da sua vida também. Existe solução para esse relacionamento quebrado, ou para uma situação, para uma escolha errada que seu filho ou sua filha fez. Existe milagre quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor. O texto também fala do filho mais velho. O filho mais velho, quando viu que o irmão voltou, ele não conseguiu se alegrar com aquela situação. Talvez ele não tenha sentido o distanciamento do seu irmão. Talvez ele não tenha percebido a dor do seu pai. Porque quando o filho mais jovem volta, o pai o abraça de uma forma intensa e manda fazer uma festa. E ele abraça e chora com aquele filho. Deve ter sido um encontro assim para lá de emocionante. Embora seja uma história, a gente consegue pensar, né, como ela aconteceu. E o filho mais velho, ele não se envolveu nessa situação. Me parece que essa é a terceira e última lição que eu gostaria de trazer para a gente nesse momento. Que a gente precisa aprofundar os nossos relacionamentos familiares. A gente precisa entender o que se passa com os nossos familiares. Veja bem, esse filho mais velho, ele, embora estivesse na casa do pai, ele não conhecia o pai. Embora ele morasse na casa do pai há mais tempo do que o filho mais jovem, porque ele era mais velho, né? Então, naturalmente ele morava mais tempo, ele não entendia o amor do pai. Ele não tinha um sentimento de pertencimento àquela família. Ele não compreendia que tudo que era do pai era dele. E aquela festa que ele fez para o irmão mais jovem era dele também, porque ele deveria se alegrar com o retorno do seu irmão. Isso acontece também. A gente tem, às vezes, em família, relacionamentos superficiais. A gente não se envolve muitas das vezes. A gente, às vezes, não deixa que os vínculos fiquem arraigados e aprofundados. Às vezes a gente fica em família numa capa. Às vezes a gente fica em família olhando sempre para a família do outro. A outra família é sempre melhor. Aquele filho é mais educado e mais responsável. Aquele filho do vizinho estuda mais do que o meu. O pai ou a mãe do vizinho é melhor. A esposa do vizinho cozinha melhor. O marido da vizinha é mais educado e cortês. Né? Então, às vezes, a gente só olha para o lado e esquece que a gente tem que aprofundar os laços ali. Foi ali que Deus nos plantou. E a nossa família vai ser uma família melhor porque
Eu decidi que ela seja melhor. Né? Os milagres podem demorar a acontecer, mas eles acontecem. As crises vêm, não tenho dúvidas, mas os milagres também vêm. Então essas 3 lições eu tirei da parábola do filho pródigo e gostaria de falar para vocês nessa noite. As famílias não são perfeitas, sofrem crises, perdas e traumas, mas os milagres, o milagre do perdão e da reconciliação, ele chega e precisamos aprofundar os relacionamentos familiares. Gostaria de terminar essa palavra fazendo uma oração. Eu vejo que esse filho jovem, mais jovem, era um filho com coração rebelde, como nós somos, todos nós somos. Porque, na verdade, a parábola retrata a nossa relação para com Deus, nós sabemos disso. Mas eu gostaria, assim, de pensar na nossa família mesmo, pai, mãe, filhos, irmãos, primos, a nossa família, né, o nosso núcleo familiar. E gostaria que a gente orasse nesse momento, você na sua família, você na sua casa e eu aqui na minha, que a gente orasse nesse momento pedindo ao Senhor que afastasse de nós a rebeldia, que afastasse de nós o coração rebelde e que dessa forma a gente pudesse ter um melhor relacionamento familiar. As crises virão, isso não vai impedir as crises, mas a gente vai vivenciar as crises de forma diferente. A gente vai vivenciar as crises entendendo que o milagre chegará, porque a gente tem gastado tempo nos nossos relacionamentos familiares. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar, que essa palavra possa fazer assim raiz no nosso coração, não a minha palavra, mas a palavra do Senhor possa fazer raiz no nosso coração, e que a igreja de São José, como a minha igreja também, possa não ter tantos corações rebeldes, e que o nosso coração não seja rebelde diante do Senhor e também diante dos nossos familiares. Que Deus nos abençoe. Amém. Tudo é belo em derredor, com amor no lar, a beleza em cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz, luz, saúde e gozo traz, sempre amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Na choupana há prazer, com amor no lar. Onde pão não pode haver, com amor no lar. Cada rosa em seu matiz, vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar, faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar.
Estamos chegando ao final de mais um culto com a adoração do Senhor, com a graça do Senhor. Quero agradecer à irmã Odilé por ter atendido o nosso convite, pelo esforço de gravar esse vídeo. Deus a abençoe no seu ministério. E com certeza, quando nós voltarmos ao templo, a irmã será convidada para vir até aqui e falar no meu coração ao vivo e a cores. Agradecer ao Ministério de Adoração também pela participação, a irmã Lícia e cada um que está na sua casa, no seu lar, pela atenção, e Deus esteja nos dando uma semana de paz, de alegria, para toda a glória do nome do Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Glória a Deus.